Fala pessoal, eu sou o Ítalo Eduardo aqui do Grupo Primor, quero falar com você que é MEI e que tem dúvida, afinal, MEI precisa ou não precisa declarar imposto de renda? Bom, vamos lá, eu vou te ajudar a entender logo após a vinheta. Bom pessoal, constantemente nós lidamos com uma seguinte dúvida: MEI pode, precisa, não precisa, deve, não deve declarar imposto de renda? Bom, nós precisamos entender aqui uma grande confusão que as pessoas fazem. Primeira coisa, quando nós falamos do MEI, do CNPJ, da empresa, ela anualmente precisa fazer uma declaração de renda. Não é declaração de imposto de renda, é declaração anual de renda do MEI. Tá? Essa declaração deve ser entregue de janeiro a maio, tá bom? Muitas pessoas confundem essa declaração com a declaração de imposto de renda anual da pessoa física. São coisas totalmente distintas. Então, o que nós precisamos entender? Essa declaração ela é obrigatória. E a declaração de imposto de renda da pessoa física, ela é obrigatória também ou não? Vamos lá. Para que nós falemos da declaração de pessoa física, se ela se torna obrigatória ou não, nós precisamos entender alguns pontos. Tá? A declaração de renda da MEI vai declarar toda a renda, tudo aquilo que a empresa faturou ao longo do ano. Então, vamos supor uma empresa de serviço que teve um faturamento ali de R$50 mil, tá bom? A empresa teve esse faturamento, se a MEI não tem contabilidade, porque as MEIs não são obrigadas a ter contabilidade, quando ela não tem, ela vai se fazer da seguinte lógica. Então, faturou 50 mil, desses 50 mil, a Receita entende o seguinte ponto: 32% desse valor, de acordo com uma tabela, tá? Isso aqui não é um número da minha cabeça, existe uma tabela referencial da Receita Federal que diz que empresas de serviço têm uma presunção de lucro. O que é isso? Uma média de lucro de 32%. 32% ali dos 50 mil vai dar 16 mil. Esse valor é rendimento isento. O que isso significa? Ele é um rendimento que não será considerado tributável na declaração de pessoa física. Quando nós vamos olhar a legislação vigente do imposto de renda pessoa física, nós vamos ver que quem teve rendimentos isentos superior a 40 mil está obrigado a declarar imposto de renda. Então, falando de rendimentos isentos, nesse exemplo aqui que eu citei, a pessoa faturou 16. Então, não estaria obrigado. Porém, tem outro fator, e aí onde as pessoas confundem e geram muito transtorno, geram muita dificuldade e gera muita malha fina, tá bom? Nós falamos então dos 50 mil, tirou 32% que é o rendimento isento, né? A pessoa não está obrigada a declarar, não tem imposto a pagar sobre aquilo. Mas e o restante? Nós fizemos uma conta simples, 50 mil menos 16, nós temos 34 mil reais. Esses valores que sobram dessa diferença são considerados rendimentos tributáveis, tá bom? Então, o que é rendimento tributável? É o rendimento que a Receita se baseia para entender se a pessoa tem que pagar ou não imposto de renda. Então, 34 mil reais. Quando nós olhamos a legislação do imposto de renda, nós vamos perceber que a lei determina que quem faturou no último ano acima de 28 mil e pouquinho, 28.500 mais ou menos, está obrigado a declarar imposto de renda. Olha só, olha a cilada aqui. Você não está obrigado pelos rendimentos isentos, mas você está obrigado porque o rendimento tributável da sua empresa foi superior a esse mínimo que a Receita Federal estabelece. Então, nesse exemplo que eu citei, você teria sim que fazer declaração de imposto de renda, tá bom? E fazendo toda essa oferição. Ítalo, mas não é justo, eu não fiquei com esse valor todo para mim. Eu tive despesas, eu tive ali pagar profissionais que prestaram serviço, eu tive ferramentas, equipamentos. Como que fica tudo isso? É justo isso? Bom, vamos lá. Ao meu ver também não é muito justo, mas a Receita tem uma saída, promove uma saída para que você se livre disso. É o simples ponto que toda essa estrutura que a Receita Federal monta, que eu citei aqui atrás, é para que você, que é MEI e não quer ter uma contabilidade regular, consiga entender se você tem que pagar impostos ou não.
quando uma MEI decide ter uma contabilidade regular, ela pode se abater das despesas, ela tem como comprovar e ela passa a informar daí somente aquilo que realmente é tributável e aquilo que é lucro real da operação na declaração de imposto de renda à pessoa física. Então isso muitas vezes livra não só a pessoa de ter que declarar, mas também de ter que pagar impostos. Então aqui, esse é o ponto-chave. Se você percebe, através das contas, baseado nesse exemplo que eu te dei, que você vai ter impostos a pagar, eu recomendo que você faça a contabilidade mensal da sua empresa, para que você não tenha esse transtorno. Ítalo, mas vale a pena declarar mesmo sem estar obrigado? Como que fica isso? Bom, a minha dica sempre é, se você é empreendedor, seja MEI, seja simples, o ideal é que você tenha sim a declaração de imposto de renda, pelo simples motivo de que isso vai te gerar um comprovante de renda. Então, se você precisar aumentar o seu limite bancário, se você precisar comprovar renda, seja para qualquer fim, essa declaração ela é muito importante e ela é muito útil e facilita a sua vida. Então, por esse fator, já é um grande sinal que eu recomendaria fazer a declaração. Mas antes, é necessário averiguar todas essas normas, esses procedimentos. E claro que são procedimentos complexos, E infelizmente, eu particularmente, quem acompanha o nosso canal, sabe que eu não gosto de conteúdos muito técnicos. Mas nesse caso, é um conteúdo que precisa ser técnico, porque são normas, Mas eu acredito que você pode e deve buscar auxílio de um contador para entender o melhor caminho para você. Se você tem uma contabilidade regular ou se você vai seguir essa tabela de presunções da Receita, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você que é MEI, que tem essa dúvida. Espero que isso possa solucionar o teu caso. Se não, ou se você ainda tiver mais dúvidas, você pode nos chamar aqui no nosso site, que eu tenho certeza que eu e minha equipe vamos estar disponíveis para resolver a tua questão, te ajudar a compreender a melhor saída para o seu negócio, tá bom? Deixa aí o seu joinha, compartilha esse conteúdo e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!